paz do Senhor a todos, muito boa noite. Estamos agradecidos a Deus por estar falando do seu amor, da sua palavra, que vai ao encontro na vida de cada irmão, para que fortaleça na fé, para que nós possamos prosseguir segundo a sua vontade, seu propósito na vida de cada um. Eu quero compartilhar com os irmãos a palavra que está escrita no livro de Mateus, capítulo 4, no verso 1 ao verso 11. E a palavra de Deus nos diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhes Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhes: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorará e só ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Bom, irmãos, essa palavra ela nos revela, ou nos mostra, ou nos orienta diante daquilo que o Senhor Jesus iria iniciar a sua obra, realizar a sua obra aqui na terra. E ele foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto para passar por umas provações que nós podemos compará-las em algumas situações o que nós estamos passando ou vivenciando nesses dias. Ali estava Jesus, com fome, com tempo ali no deserto, e foi oferecido a ele o pão, aquilo que ele mais necessitava. Imagine passar um tempo todo desse, uma quarentena, tanto falamos hoje, sem pão, e aí o inimigo, o diabo, ele pede para que transformem aquelas pedras em pão. Ele tem poder para isso, mas ele quis dizer para nós, diante da sua mensagem, do seu amor, da sua palavra, que nem só de pão viveria o homem, mas de toda a palavra que procedia da boca de Deus. Já em Mateus mesmo, no capítulo 6, ele fala também sobre o pão, que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, o que comer, o que beber e o que vestir. Então, da mesma forma ali, quando ele estava iniciando para fazer a missão dele aqui na terra, às vezes a igreja, por tantas coisas que deixemos de fazer, igreja, eu e você, às vezes Deus fala individualmente cada um de nós,
para que nós não venhamos a nos preocupar realmente com isso, viver realmente daquilo que procede da boca de Deus, porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem feito maravilhas em nossas vidas, nesses tempos difíceis, ou se podemos comparar até um deserto que nós estamos vivendo. Mas o que nós temos que entender é que Deus tem cuidado, assim como Ele cuidou de Jesus ali, naquela situação. E outra situação aqui que ele fala também é da tentação, tantas coisas, né? Tentar o Senhor nosso Deus, de tantas coisas às vezes que a gente a cada dia, de maneiras diferentes, mas nós colocamos, né, a Deus para que Ele venha atrás da nossa vontade, porque muitas e muitas vezes nós colocamos a nossa vontade em primeiro lugar e queremos que Deus nos acompanhe nessa vontade. E isso não nos dá experiência para com Ele, não nos dá a fé para nós suportarmos, passarmos diante das provações que vêm sobre as nossas vidas. E o Senhor ali, Ele mostrou para nós que Ele tinha uma missão, assim como a cada um de nós temos a nossa missão. Ele tinha a missão única de morrer na cruz pelos nossos pecados, sem pecar. Nós temos a missão de transmitir o amor dele, aquilo que Ele fez por nós, a pessoas que não o conhecem, transmitir tudo aquilo que nós já entendemos que Ele fez e que Ele fará em nossas vidas. Então, amados, assim, entender esse tempo, esse momento, onde Jesus permaneceu ali, superando as tentações, as afrontas, para que desse a Ele força, né, para que conseguisse estar diante de Deus fazendo a sua vontade, mostrando para nós que Ele tinha também as mesmas, vamos dizer assim, as nossas carnalidades, mas que Ele suportou tudo em amor, e que nós possamos entender aquilo que Deus está falando nesse tempo. Como também aqui ele fala sobre os reinos deste mundo, aquilo que nós muitas vezes almejamos, ou fazemos, ou buscamos, que não seja o reino de Deus em ser o primeiro lugar, nós estamos deixando de fazer aquilo que Deus pediu a nossa comissão para fazer, porque nós ficamos preocupados com as coisas terrenas e esquecemos das espirituais. Então, quando Jesus ele disse que de uma certa forma nós, como filhos, igreja, amados, escolhidos, nós tínhamos que ir fazer aquilo que Ele comissionou a igreja, fazer discípulos, fazer com que a palavra dele seria divulgada. E nós poderíamos passar por grandes situações nessa terra, até mesmo picado por serpentes, que mal algum nos faria. Mas tão poucas coisas nós nos deparamos, que nós ficamos paralisados e não fazemos absolutamente nada. Então temos que entender o tempo de fazer, de realizar tudo aquilo que Deus quer que nós façamos. Mas muitas vezes não é agora que nós iremos fazer, é no momento que Deus assim ministrar conosco, para nós entendermos, passar com essas provações,
dizendo não, tudo aquilo que não é da sua vontade. Então quando ele fala que ele daria tudo, o diabo daria tudo para ele, e nós ficamos muitas vezes, a sua palavra também, como Jesus fala em Mateus 6, que nós não devemos ajuntar tesouros aqui na terra, mas que devemos ajuntar tesouros nos céus. E muitas vezes nós estamos trocando aqui, o inimigo falou para adorar a Satanás, dando tudo a ele, mas se ele prostrado adorar. Muitas vezes nós estamos adorando o inimigo, fazemos coisas que não agradam a Deus por migalhas, por questão de mentira, sonegação, tantas coisas que fazemos voltados apenas a nossa própria vontade, próximo interesse. Então quando a gente ficamos de uma forma centrada na palavra, obedientes àquilo que Deus está nos falando, porque nós sabemos, o Espírito Santo de Deus nos revela que aquilo que nós estamos fazendo de certo, ou aquilo que nós estamos fazendo de errado, nós devemos, sabendo o que está acontecendo, pedir a Deus força, pedir a Deus entendimento, pedir a Deus para que nós possamos sair dessa situação, para que nós venhamos pregar esse evangelho no qual o Senhor Jesus, a partir desse momento que ele saiu, ele foi falar do seu amor, ele foi falar do reino de Deus e pediu para que nós todos nos arrependêssemos. Então essa é uma situação, né, que Jesus viveu, que nós possamos entender como igreja, que está sendo um momento paralelo que nós estamos vivendo hoje. Que nós possamos sair daqui de uma forma, diante dessa pandemia, esse tempo que nós não estamos vivendo, às vezes já passou da quarentena, passou um tempo maior, mas que nós possamos sair com a mesma força no qual Jesus saiu, de fazer aquilo que o Pai o comissionou. Então que a igreja que nós possamos, cada um de nós, o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, possamos sair dessa situação fazendo aquilo no qual Jesus fez e pediu para que nós fazêssemos, que é a pregação, fazer o evangelho, fazer discípulos, estar mais em constante amor um para com os outros, em comunhão, em unidade. Mas para isso nós devemos nos fortalecer nesse tempo. Aqui Jesus passou em oração e jejum. Que cada um de nós possamos passar de uma forma mais consagrando, buscando a Deus, para que nessa situação de saída, nós possamos revelar a sua glória. Deus está falando muito conosco, com a igreja nesse tempo, para que nós possamos entender realmente aquilo que Ele quer que seja feito. Então, diante dessa mensagem que Jesus, desse tempo que Jesus passou, nós podemos entender isso como a igreja está passando. Só que a igreja aí depois, quando Jesus saiu, ele saiu já para fazer a sua missão. E tudo isso que nós estamos passando hoje como igreja, a cada um, às vezes não tem aqui o irmão para abraçar, para conversar, aquela questão só virtual, mas isso não é muito ruim, muito difícil. Que nós possamos entender isso, de estar mais próximo depois de tudo isso. Assim como Jesus fez e pediu para que nós amássemos uns aos outros. Então é um tempo de reflexão, é um tempo de consagração, é um tempo de jejum, tempo de oração. E porque nós sabemos que quando isso estiver passado, e nós fazermos como a palavra de Deus assim nos diz, em Mateus 6,33: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, amados, muitas vezes o que está nos impedindo de caminhar, de fazer, esse que é o reino de Deus, muitas vezes é o pão, a preocupação com o pão, e a preocupação com as riquezas deste mundo. Isso está nos impedindo
de concluir, de fazer a missão. Isso não foi impedimento para Jesus. Ele venceu e falou que nós venceríamos também através da nossa fé. Então que nós possamos, esse tempo, é um tempo de fortalecimento para as nossas vidas, para falar desse amor de Jesus, no qual Ele nos comissionou. Deus comissionou Ele para morrer pelos nossos pecados. Ele passou por umas provações, né? Pelas tentações ali no deserto, e nós também iríamos passar. Mas Ele colocou diante de cada um de nós a sua palavra, mostrando que nós temos condições, através do Espírito Santo de Deus, dele em nossas vidas, nós temos condições de ultrapassar e fazer a vontade dele, perfeita e agradável aqui na terra. E com essa mensagem, quero dizer aos irmãos que nós precisamos nos fortalecer mais no Senhor para cumprir esse propósito. Eu acho que diante de tudo aquilo que nós estamos vivendo, nós temos passado, Ele vai cumprir em nossas vidas. Se por acaso nós abrir o nosso coração, Ele vai sarar a nossa terra, humilhar, né? Colocar a nossa vida diante do seu altar. Ele vai sarar a nossa terra, que nós possamos ser pessoas com entendimento diante de toda a situação que estamos passando, e o Senhor seja glorificado, porque o que Ele deseja de nós é que quando esse evangelho, né, esse evangelho do reino for pregado, aí sim virá o fim. Assim como os anjos vieram e serviram, vai vir o próprio Jesus nos levar para viver uma eternidade com Ele. É dessa forma que eu entendo, é dessa forma que nesse momento estamos vivendo, para que a igreja fortaleça no verdadeiro evangelho, o evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, que não é comida nem bebida, é gozo e paz no Espírito. Fique na paz do Senhor, que toda família seja abençoada, que nós possamos, em nome de Jesus, estar fortalecidos com Ele, abençoando os nossos governantes, presidentes, governadores, ministros, e toda a igreja, toda a família, e que nós possamos, assim, com muito amor, né, expressar a glória de Deus, em nome de Jesus.